amigos da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje é um dia todo especial aqui no Brasil. Nós celebramos a nossa padroeira, nós católicos, Nossa Senhora Aparecida. Mas nós vamos continuar com o Evangelho de João, não é? Estamos no capítulo 6, agora, a partir do capítulo 6. Exatamente. O capítulo 6, eu faço uma introdução e depois vamos fazer. Trata de um outro sinal de Jesus. São 7 os sinais escolhidos pelo quarto evangelista para compor o famoso livro dos sinais. Este aqui é o 4º sinal, a multiplicação dos pães. A respeito desta multiplicação dos pães, eu devo dizer algumas coisas, mas é melhor, em primeiro lugar, ler o texto, certo? Vamos ler o texto. Regina, capítulo 6, então. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Interessante. O capítulo 5º se passa em Jerusalém, mas o capítulo 6º novamente se passa na Galileia, isto é, no norte. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí se sentou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Esta qualificação do evangelista é interessante. Não é mais uma festa cristã. Para ele, a Páscoa, ao menos a Páscoa antiga, a Páscoa do Antigo Testamento, nada mais tem a ver com a nossa festa dos judeus, não festa cristã. Portanto, recordação do Egito e da libertação do Egito, mas nada a ver com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Continue. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde compraremos pão para que eles comam? É interessante, este evangelista aqui não traz, como os sinóticos, o elenco dos 12. Porém, conhece os nomes de cada um. É possível que a inserção de Felipe, como a inserção de André e de outros discípulos, sejam produto de redação tardia, isto é, produto de uma reflexão bem posterior ao fato, para torná-lo mais arcaico e mais atraente. Mas mesmo que a inserção destes apóstolos aqui seja tardia e, portanto, não seja histórica, os nomes não foram inventados. Os nomes estão nas listas dos 12. Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que iria fazer. Ele falava assim para pô-lo à prova, pois sabia o que iria fazer. O Jesus de João, diferente do Jesus sinótico, sabe tudo, conhece tudo, vê tudo, e se pergunta, é simplesmente para pôr alguém à prova. Isto é bem teologia do quarto evangelista. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador braçal. Portanto, 200 aqui seriam 200 dias, mais de meio ano de trabalho braçal. Não seriam suficientes. Um de seus discípulos, André, outro nome que, ainda que tenha sido colocado aqui postiçamente, faz parte do elenco dos 12. Portanto, não é um nome inventado do nada. Irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens, em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças,
distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Bem, vamos fazer uma pausa aqui e uma explicação. Claro que aqui estamos diante de um milagre, um dos 7 sinais escolhidos pelo evangelista. Este milagre não é igual aos que Jesus costumava fazer. Normalmente, Jesus realiza milagres para ir ao encontro do sofrimento humano. Mas aqui, ninguém estava sofrendo. Talvez tivesse um pouco de fome, mas isto não significava que houvesse premência de um milagre. Muitas vezes, Jesus sentou-se à mesa com muita gente. Nunca recusou um convite para um almoço ou um jantar, a ponto de ser chamado comilão, beberrão, bem diferente de João Batista, amigo de pecadores. Nunca recusou. De todas as refeições, os sinóticos contemplam apenas 2. As outras conhecemos nas entrelinhas. Esta aqui, a multiplicação dos pães, e a última ceia. A chamada última ceia. Por que última? Porque foi a última de muitas que a precederam. Aqui, é claro que os racionalistas de todas as épocas, mas sobretudo do século XIX em diante, não aceitam a realização do prodígio. Desde Strauss até Harnack e passando por outros racionalistas do século XIX e do século XX, é evidente que aqui o que Jesus fez foi chamar um garoto e a disponibilidade daquele garoto em mostrar que tinha 5 pães e 2 peixes fez com que todos corassem e cada um pusesse a descoberto o que tinha escondido. E quando todos puseram a descoberto o que tinham escondido, ninguém passou fome porque puderam condividir. É evidente que existem outras explicações racionalistas. Por exemplo, Jesus estava próximo a uma gruta onde dentro havia provisão de pães e de peixes e retirava lá de dentro e distribuía. Todas estas explicações tentam cancelar o prodígio, o fato, digamos, miraculoso ou extraordinário sem explicação. E, no entanto, estas explicações não fazem jus ao texto. Nenhuma delas faz jus ao texto. O que nós podemos fazer é o seguinte: se não somos racionalistas, lembrar-se de que uma refeição fora a última ceia foi particularmente comemorada e narrada e relembrada na tradição jesuana, na tradição de Jesus. E é exatamente esta. Nós temos uma múltipla atestação para este fato aqui. Ele aparece com dublagem em Marcos e Mateus, aparece em Lucas e aparece em João. Portanto, nós temos uma múltipla atestação. Pelo menos Marcos e João são independentes entre si. Quem não é racionalista, bem, fica aberto ao aspecto extraordinário de uma refeição realizada por Jesus e um grande número de pessoas, não se sabe quanto,
talvez os números aqui sejam hiperbólicos, à beira do lago da Galileia, à beira-mar. Uma refeição extraordinária e escatológica, mas do ponto de vista histórico nós podemos falar. Mas por que isto aqui está tão insistentemente escrito nos 4 evangelhos e em Mateus e Marcos 2 vezes? A mim me parece porque ficou esta refeição marcante e marcada. Repito, do ponto de vista histórico, dizer mais, mas estamos abertos ao extraordinário que lá possa ter acontecido. Agora, é claro que na tradição, vocês percebem que os peixes ficam num segundo plano e os pães são elevados para primeiro plano. E no final, só sobraram pães, não sobraram peixes. Por quê? Bem, é possível que na tradição ou nas narrações o texto se tenha colorido de motivos eucarísticos. E como na Eucaristia não aparecem peixes, aparece apenas pão e vinho, os pães aqui na transmissão oral, já na transmissão oral, ganharam proeminência com relação aos peixes. Vamos fazer um intervalo e continuamos. Continuamos. Eu disse que na tradição oral o texto pode ter sido colorido eucaristicamente. Alguma relação com o maná? Não. Bem, o maná vai aparecer no discurso que se segue, certo. Mas na multiplicação dos pães, propriamente dita, não. Não, mas eu digo no que o senhor estava dizendo a respeito da questão eucarística, o pão já como uma... Aqui, no sinal, melhor, o sinal é transmitido já através de um colorido, a meu ver, através de um colorido eucarístico. Certo. Claro, não tem a ver não com o maná. É o próprio sinal da multiplicação dos pães, que como vem descrito aqui, parece já ter recebido influências do culto eucarístico. Porque quando isto aqui foi escrito, o culto eucarístico já se realizava. E já deveriam ter feito alguma insinuação ou alguma analogia entre a celebração eucarística e a multiplicação dos pães. Quando o texto foi redigido, este texto aqui, de João, no final do século I, a partir da tradição oral pré-evangélica. Isto com relação ao sinal. Vendo este sinal, bem, já exclamaram, este é o profeta que deve vir ao mundo. Antes de explicar isto aqui, eu voltaria mais aos sinais. São 7 os sinais que são impropriamente chamados sinais sobre a natureza. Isto é, não sinais sobre doentes ou mortos. Quais são? A multiplicação dos pães, a água transformada em vinho nas bodas de Caná. Que mais? Terceiro, Jesus que caminha sobre as águas. Quarto, Jesus que maldiz uma figueira e a figueira no dia seguinte está seca. Quinto, Jesus que manda Pedro abrir a boca do primeiro peixe que apanha no mar para tirar de lá o dinheiro do imposto. Faltam 2. Agora não estou recordado. Esse aqui não foi falado ainda? Foi a multiplicação dos pães, não falei? Falou no começo? Não, então 6, falta um. Falta um que agora não estou. São 7. De qualquer maneira, destes 7, eu sou favorável à historicidade deste aqui, da multiplicação dos pães. Algo de extraordinário, não mais possível de ser recomposto por nós, o evento
não se repete mais, e os dados são muito poucos para reconstruir o fato, mesmo assim eu acredito que este tenha sido lembrança de algo de extraordinário que aconteceu certa vez com Jesus e um grupo mais ou menos numeroso à beira-mar. Já com relação à água transformada em vinho, a caminhar sobre as águas do mar, eu sou mais cauteloso. Com relação aos outros 6 sinais sobre a natureza, os chamados sinais com relação à natureza, eu sou mais cauteloso no que diz respeito à historicidade. Aqui eu aceito plenamente algo de extraordinário. Bom, este é o profeta que deve vir ao mundo. Nós estamos acostumados a pensar que todos os judeus esperassem o Messias. É verdade que largas franjas do judaísmo do segundo templo esperavam uma figura messiânica. Porém, não todos. Havia quem esperasse um famoso profeta que, como os samaritanos, por exemplo, de quem se fala em Deuteronômio capítulo 18. Moisés suscitará um profeta semelhante a ele. Esse profeta deve ser escutado. Aqui nós temos um eco do profeta. Havia expectativas do profeta, não um profeta qualquer, mas um profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falasse face a face. Agora, o interessante é que Jesus rejeita esta aclamação, e isto parece ser recordação histórica, e despede a multidão e se retira sozinho para a montanha para rezar. Isto é, Jesus não deseja incentivar esse tipo de ovação materialista e nacionalista. Continue a ler o texto agora. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho na montanha. Pode ler. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava um vento forte e o mar ia se encrespando. Este é o 5º sinal. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Bem, aqui eu sou mais cauteloso diante desse 2º sinal. Em primeiro lugar, não havia necessidade nenhuma de Jesus caminhar sobre as águas. Não havia necessidade nenhuma de Jesus ir em auxílio dos discípulos. Aqui não é a tempestade apaziguada. Simplesmente o vento era contrário e remavam com uma certa dificuldade, mas não estavam correndo perigo. Em terceiro lugar, Jesus nunca fez nenhum sinal para se mostrar, para se pôr em evidência. E aqui parece o contrário. O sinal não é necessário. Para que Jesus fazer este? Que caminhar sobre as águas? Eu sou mais cauteloso com relação a este sinal, a sua historicidade. Mas eu acho que se ele contém escassa ou nenhuma historicidade, ele contém, sim, muita teologia. No Antigo Testamento, no Saltério e, sobretudo, no livro de Jó, quem domina as águas do mar é Deus. Somente Deus domina a imensidão do mar. Somente Deus pode dominar os monstros. Naquele tempo eram fantásticos os animais imaginários que se dizia viverem no abismo do mar. Ora, neste texto aqui,
os poderes divinos sobre as águas são transferidos para Jesus. E por isso mesmo eu vejo neste texto uma cristologia, ou seja, um teologúmenon. O que é um teologúmenon? Uma história, uma pequena história para veicular uma mensagem, veicular uma transmissão ou uma verdade, uma doutrina. Jesus tem os poderes de Deus. Com outras palavras, os poderes divinos passam para Jesus. Não apenas Deus domina as águas do mar, mas Jesus também as domina. Para mim, este texto é um teologúmeno, uma pequena história que tenta veicular uma altíssima cristologia que torna Jesus igual ao Pai. Aliás, no final, todos estão espantados e Jesus pronuncia o nome divino. Sou eu, não temais. Ego eimi, que é exatamente o nome de Deus. Agora, interessante, estes dois sinais foram acoplados. Ao primeiro eu dou mais historicidade, ao segundo menos, ou nada. Os dois, porém, foram acoplados. Por quê? E parece que eles estão acoplados ou perto nos outros sinóticos também. Porque na tradição, ou na transmissão da tradição, se uniram dois sinais como que tornando-os introdutórios à Eucaristia. Ou seja, quem é capaz de multiplicar pães e caminhar sobre as águas, é capaz também de se dar em comunhão em seu corpo e em seu sangue. É capaz de instituir uma Eucaristia e se dar a todos nessa Eucaristia. Para mim, os dois sinais já são introdutórios do longo texto eucarístico que João transpõe para este capítulo 6. Quanto nos falta? Já encerramos? O nosso tempo hoje está encerrado. Eu gostaria de desejar a todos bom feriado, boas festas de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, e até a semana que vem. Bom feriado a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom feriado, bom domingo, até a próxima sexta.